Olá, nono ano. Espero que vocês sejam bem, sejam saudáveis. O assunto de hoje que a gente vai falar é juros. Tá lá na página 105. Antes de começar a falar sobre juros, a gente vai retomar, a gente vai relembrar o que é porcentagem, tá? Porcentagem. O que é porcentagem? É uma parte de algo que é dividido em 100 partes, tá? Por exemplo, 10% são 10 partes de 100 partes, de um total que é 100, tá bom? Então a gente vai lembrar com esse exemplo aí que tá no livro de vocês. Aí tá escrito assim, ó, promoção, forno de R$ 820 com desconto de 15%. Qual vai ser o valor desse desconto? Vamos relembrar? Vamos ver uma das formas de calcular a porcentagem? Então, 15% de 15 sobre 100 vezes. Lembrar que quando a gente vai calcular a porcentagem, a gente coloca o número sobre 100 vezes o valor total, tá bom? Então, aqui você pode escolher ou dividir 15 por 100, que você vai ter 0,15, depois multiplicar por 820, ou ainda multiplicar 15 por 820 para depois dividir por 100, ou ainda você pode simplificar cortando aqui, ó, os zeros, dividindo 10 por 10, tá? Dá uma simplificada, depois multiplicar e dividir, ou dividir e multiplicar. Você que escolhe. Então, pessoal, o desconto é de R$ 123, tá bom? Então, quanto que a pessoa vai pagar nesse forno? 820 menos 123, R$ 697, tá? Por que a gente está relembrando porcentagem? Porque juro tem a ver com porcentagem. Sempre que a gente vai acrescentar ou retirar alguma coisa, a gente tem o cálculo da porcentagem aqui, tá? Então, vai entrar porcentagem na questão do juros. A porcentagem ela pode ser de acréscimo ou de decréscimo, que eu acabei de falar. Essa questão que a gente acabou de analisar é um desconto, é decréscimo, tá tirando alguma coisa. Agora, se eu falar assim, ó, o forno custa R$ 820 à vista, mas a prazo tem um acréscimo de 5%, um acréscimo de 10%, então aumenta, tá? Vai ter um acréscimo, a porcentagem aqui vai ser de aumento. A gente calcula a porcentagem e soma. O de decréscimo a gente subtrai, de acréscimo a gente soma. Então vamos lá, o que é juro? Juro é uma compensação em dinheiro. Ah, mas o juro pode ter a ver com, por exemplo, eu peguei um dinheiro emprestado. Vou pegar R$ 1.000 emprestado. A pessoa que está emprestando, ela não vai emprestar só por bondade. Alguns, né, raras vezes, por exemplo, a mãe, né, a avó empresta por bondade. Mas, por exemplo, você vai fazer um empréstimo no banco, vai ter juro. Ele tá te entregando o dinheiro ali na hora que você não tem, e aí você vai pagar um pouco a mais por isso. Então, é uma compensação. Aqui, um acréscimo. Ah, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou colocar lá na poupança. Eu vou fazer uma aplicação, um investimento. Vai render lá uma porcentagem, porque o banco pega esse dinheiro seu e empresta para outras pessoas, tá? Então ele tá usando o seu dinheiro, ele vai te dar uma compensação, um juro, vai te dar essa compensação em dinheiro, tá bom? A dívida ou a quantia investida, ela é chamada de capital ou principal. Então, eu peguei R$ 1.000 emprestado. R$ 1.000 é o capital. Coloquei R$ 5.000 na poupança. R$ 5.000 é o capital, tá? Capital ou principal também. Aí, pessoal, ao final do empréstimo, por exemplo, eu paguei R$ 200 de juros. Vamos supor, né? Peguei R$ 1.000 emprestado, paguei R$ 200 de juros. O capital, R$ 1.000, mais o juro, R$ 200, é chamado de montante. A soma do capital ao juro é chamado de montante. É o valor total, tá bom? O valor total é o montante. O juro, pessoal, pode ser considerado, pode ser classificado, na verdade, em simples ou composto. Essa tabelinha aqui tá no livro de vocês na página 108. Aí o juro simples está dizendo que é sempre calculado em relação ao capital inicial.
tá? Então, olha só, aqui a situação diz assim, ó, Cíntia aplicou R$ 400 e recebeu 2% de juros simples ao mês. Qual é o montante no final de 5 meses de aplicação? Aí, olha só, primeiro mês, ela tinha 400. O juro, 2% de 400 dá R$ 8, tá? Então, no final do primeiro mês, ela tinha 408. No segundo mês, ela tinha 408, acrescentou 2%, que é igual a R$ 8, os mesmos 8, conserva os 8, passou a ser 416. Terceiro mês, ela tinha 416, aumentou 2%, que era 8, passou a ter 424, e assim por diante. Tá vendo aí, pessoal, que o juro é sempre o mesmo valor, aqui é um valor fixo, que é R$ 8, que são os 2% de 400, esse é o juro simples, sempre calculado em relação ao capital inicial, tá bom? O juro composto, ele é um pouquinho diferente, ele tem um rendimento bem maior, tá? Ele é calculado a partir do montante anterior, tá? Então, ela tinha 400, 2% de 400, 408. No segundo mês, ela não vai fazer 2% de 400, aqui ela fez 2% de 408, que é o que ela já tem, que dá não R$ 8, mas R$ 8,16. Parece pouco no início, mas lá no final ela já tá ganhando, já tá rendendo aqui, ó, quase R$ 9, tá vendo? Então, pessoal, aí somou 8. No outro mês, somou 8,16. No outro, 8,32. E assim por diante, tá? Olha só. Na primeira situação, a juros simples, a taxa de juros simples, no final dava R$ 440 o montante. Aqui no juro composto, 441,63. Eu volto a repetir. Parece pouco, mas quando você trabalha com valores altos, uma taxa de juro maior, dá muita diferença entre o simples e o composto. Então, olha só, à medida que o simples, que vai aumentando cada mês, só vai somar o constante 8. No composto, vai sempre somar 2% aqui no caso, né, desse valor aqui, ó, anterior, que não mais em relação ao inicial, certo? Então, aqui a gente viu como é que é juros simples e composto. Aqui a gente vai calcular somente com porcentagem. Vou voltar aqui para não ficar na tela escura. E mais um pouco para frente, lá no ensino médio, você vai aprender fórmulas para calcular juros, tá? Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Você vai calcular através de porcentagem e somar. Calcula porcentagem, soma com o capital ou com o principal, tá bom? Ou subtrai se for decréscimo. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunta lá no e-mail ou no grupo de dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.